Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! As décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos foram marcadas por uma verdadeira febre nacional. As ruas americanas eram dominadas pelos chamados muscle cars, termo em inglês usado para designar um carro dotado de esportividade, potência, tamanho e desempenho elevado. Carrões como Ford Mustang, Chevrolet Camaro e Pontiac GTO faziam a festa dos amantes de velocidade e apaixonados pelos potentes motores V8. Foi nesta época, em 1966, que a Chrysler, tradicional montadora americana, decidiu entrar na briga dos carrões velozes, lançando no mercado o emblemático Dodge Charger, um coupé de 2 portas, dotado dos lendários faróis circulares encobertos por uma imponente grade cromada e seu agressivo motor V8, que, dependendo da versão, alcançava uma impressionante potência de 425 cavalos, deixando muitos de seus concorrentes comendo poeira. No ano seguinte, em 1967, a revista Quatro Rodas apresentava o badalado esportivo americano, já repaginado, despertando nos brasileiros um profundo desejo de que um dia este ícone das pistas fosse produzido no Brasil. E é justamente em 1967 que a história do nosso homenageado se inicia. Ao assumir o controle da Simca do Brasil, a Chrysler decidiu por um tempo manter a produção dos carros da marca francesa, Regente e Esplanada. Mas não demorou muito para a empresa americana mudar os planos e decidir trazer para o Brasil em 1969 um típico modelo norte-americano, o Dodge Dart, provocando uma verdadeira revolução no mercado brasileiro. Sem perder muito tempo, a Chrysler do Brasil anunciava que em breve lançaria uma versão mais apimentada e esportiva do Dodge Dart nacional. Foi então que o sonho de todo brasileiro apaixonado por carros começava a se tornar realidade. Inspirados nas linhas do lendário Dodge Charger americano e baseados na versão coupé do Dodge Dart, a Chrysler apresentava no final de 1970, já como modelo 71, o mais novo carro esportivo feito no Brasil, que rapidamente se tornaria o modelo mais desejado do país. O canal Marquinhos Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de sucesso do clássico e lendário Dodge Charger. A linha Dodge de automóveis chegava em 1971 com uma grande novidade. Pegando carona no sucesso do Dodge Dart,
a Chrysler iniciava a fabricação do seu mais novo modelo esportivo, que mudaria para sempre a indústria automotiva do país. Era lançado no mercado o novíssimo Dodge Charger, um verdadeiro muscle car, agora fabricado no Brasil e disponível em todas as concessionárias Chrysler do país. Se você, meu amigo, viveu o auge de sua juventude durante os anos 70, você entenderá muito bem os sentimentos de desejo e euforia provocados pela chegada deste grande ícone ao mercado brasileiro. Tá certo que o Dodge Charger era, na verdade, apenas um Dart Coupé com um visual esportivo, com um acabamento mais sofisticado, uma motorização mais nervosa e bem mais comportado que seu irmão americano, do qual herdou mesmo só o nome. E por falar em nomenclatura, o novo Dodge estava disponível em duas versões. Uma mais básica, chamado inicialmente apenas de Charger, e outra mais apimentada, que recebeu o imponente nome de Charger RT, sigla para a expressão Road Track, que em inglês significa estrada e pista, deixando claro a ideia de que se tratava de um veículo de alta performance, tanto nas estradas quanto nas pistas de corrida. Vale lembrar que a sigla RT já era utilizada nos modelos mais potentes e velozes da Chrysler nos Estados Unidos. A carroceria era a mesma para ambas as versões, medindo 4,96 metros de comprimento. Tanto o Dodge Charger quanto o Dodge Charger RT traziam um visual agressivo e imponente, com toda a pinta de um esportivo americano. O desenho de sua dianteira, desenvolvida exclusivamente para o modelo brasileiro, se tornou marca registrada aqui no país e lembrava muito o primeiro Charger americano lançado em 66. Composta por filetes horizontais de alumínio polido, a grade dianteira do Charger 71 encobria toda a frente do veículo, deixando ocultos os dois faróis redondos e os dois sinalizadores de direção menores que vinham na cor âmbar. É certo que a grade dianteira escondendo os faróis prejudicava um pouco a iluminação, mas por outro lado, transmitia um ar de agressividade e intimidação, além de torná-lo um modelo diferenciado e exclusivo. Lateralmente, o Dodge Charger lembrava muito o estilo fastback, devido ao caimento suave do vidro traseiro. Ambas as versões vinham equipadas com um lindo teto revestido de vinil e de textura corrugada, o que dava um charme a mais para o modelo, com destaque para as colunas traseiras largas e ressaltadas por um estiloso prolongamento que se estendia sobre a traseira do veículo, deixando o Charger com um visual ainda mais ousado e esportivo. O desenho da traseira era o mesmo do Dodge Dart, dotada de duas lanternas posicionadas nas extremidades, na cor vermelha e dividida em duas partes por uma linda moldura cromada. O porta-malas era grande e espaçoso, com capacidade para 436 litros de carga. O Dodge Charger, versão mais básica, era sóbrio, sofisticado, com cores discretas e aparência menos agressiva. Já o Dodge Charger RT esbanjava esportividade, com faixas laterais pintadas de preto fosco, posicionadas nas extremidades da traseira com a inscrição RT vazada e disponível em 4 cores bem chamativas, com destaque para o amarelo boreal,
que de tão procurado, praticamente tornou-se a cor oficial do Charger RT. Outro detalhe que diferenciava o RT do modelo básico era a traseira pintada de preto e as exclusivas rodas esportiva Magno 500, pintadas de preto com detalhes cromados. Internamente, o Dodge Charger esbanjava requinte e luxuosidade, com um acabamento primoroso para ambas as versões. Os modelos traziam praticamente o mesmo painel do Dodge Dart, com 3 mostradores redondos. A única diferença estava no conta-giros instalado bem ao centro, no lugar do relógio. Já o volante esportivo era exclusivo, da famosa marca Valhold, feito com aro de madeira e 3 raios de alumínio. Tinha boa pegada, mas era um pouco grande para um carro esportivo. O toque final estava no revestimento do painel imitando madeira jacarandá. Os bancos dianteiros eram inteiriços no Charger básico, uma vez que esta versão vinha equipada com câmbio manual de 3 velocidades com a alavanca na coluna de direção. Como opcional era oferecida a transmissão automática também de 3 velocidades e o ar-condicionado. Já o Charger RT trazia bancos individuais, reclináveis e revestidos em couro, graças ao câmbio manual de 4 marchas, com acionamento no assoalho. Um item oferecido também para o Charger básico, se tornando um opcional quase que obrigatório para quem comprava esta versão. Ambos os modelos também vinham equipados com direção hidráulica, de série no RT e opcional no Charger básico. Mas o destaque do Dodge Charger não estava somente em sua aparência esportiva. Ele se destacava também por ter um conjunto mecânico de fazer inveja, com um desempenho de cair o queixo da concorrência. Era um carro dinâmico e veloz, que seguia a clássica receita dos muscle cars americanos. Sob o capô, o Dodge Charger ostentava um potente motor V8 de 5,2 litros, com taxa de compressão elevada e escapamento duplo, que garantia ao esportivo uma potência assustadora para os padrões brasileiros, produzindo um ronco que fazia qualquer aficionado por carros suspirar de emoção e sonhar um dia acelerar aquela potente máquina. O motor do Dodge Charger desenvolvia uma potência de 205 cavalos, alcançando uma velocidade máxima de 180 km por hora. Já o desempenho do Charger RT era insano para a época. O esportivo da Chrysler era impulsionado por uma potência de 215 cavalos, levando o modelo a alcançar a impressionante velocidade de 190 km por hora, o que colocava o nosso Dojão no posto de carro mais veloz do Brasil. O Charger RT acelerava de 0 a 100 em 10 segundos. E para parar esta máquina, a Chrysler o equipou com um novo sistema de freio a disco na dianteira de 12 polegadas. Meus amigos, com todos esses atributos, o Dodge Charger RT, o carro mais rápido e nervoso do país, estava pronto para bater de frente com qualquer carro, nacional ou importado, a ponto de botar medo em seu principal concorrente, o Chevrolet Opala SS, que em 71 ainda era vendido apenas com a carroceria de 4 portas e possuía uma motorização bem mais comportada. Para fechar o ano de seu lançamento com chave de ouro, o Dodge Charger RT, em sua pintura mais famosa, amarelo boreal, foi eternizado nas telas do cinema nacional, ao participar do filme
Roberto Carlos a 300 km por hora, lançado em dezembro de 1971. Um encontro perfeito entre o rei da música Roberto Carlos e o rei das pistas Charger RT. A linha Charger 72 chegava ao mercado trazendo as primeiras alterações no visual. Esteticamente, ambos os modelos ganharam uma nova grade dianteira, que continuava a esconder os faróis, só que agora era um pouco mais fina e pintada de preto fosco, contornada por um friso de alumínio, com destaque para o novo emblema com a inscrição Charger, posicionado no centro da grade. Na traseira, o Charger RT perdeu a pintura em preto fosco da tampa do porta-malas, compartilhando agora o mesmo desenho com o Charger básico, que incluía uma moldura metálica escrito Dodge em seu interior e uma nova lanterna composta por 3 gomos horizontais nas cores vermelha e branca, sendo esta última indicadora da luz de ré. O Dodge Charger de entrada continuava sóbrio e elegante. Para 72, a versão ganhou filetes pintados por toda a lateral do veículo, com o emblema Charger posicionado agora na extremidade traseira do modelo. Já o Charger RT chegava ao mercado em 72, com novos elementos que o deixaram com um visual ainda mais esportivo. O modelo recebeu 2 enormes faixas pintadas de preto fosco sobre o capô. Já as faixas laterais foram redesenhadas e ficaram mais discretas, passando a percorrer toda a extensão do carro. O emblema Charger RT saiu da coluna traseira e foi posicionada na parte de trás, logo abaixo da faixa lateral. O Charger RT 72 ganhou ainda 2 estilosas travas de segurança do capô, em material cromado, que impediam a abertura acidental da tampa do motor com o carro em alta velocidade, deixando o esportivo da Chrysler com um visual ainda mais invocado. Para completar, as lindas rodas Magnum 500 do RT passaram a ser cromadas no modelo 72. Já o Charger de entrada continuavam com as mesmas rodas do Dodge Dart. Internamente, a linha Charger 72 trazia o mesmo painel de instrumentos, só que agora com grafismos redesenhados e com fundo branco, para facilitar a leitura. O velocímetro perdeu o odômetro parcial, e a aparência do painel ficou ainda mais sofisticada, com o aumento do revestimento imitando madeira. Os bancos foram redesenhados, e no Charger RT eram revestidos de couro liso com um excelente padrão de acabamento. O volante também era o mesmo, só que agora vinha com um aro revestido em couro. Para 72, a Chrysler passou a oferecer a opção de pintura metálica para sua linha de esportivos. Atualmente, o Dodge Charger 71 e o Dodge Charger 72 são os modelos mais valorizados e mais procurados por colecionadores. E para muitos, o Dodge Charger RT modelo 72 foi o mais especial de todos, por apresentar um design extremamente harmonioso, com detalhes estéticos e mecânicos que faziam dele um dos mais cobiçados Chargers RT já lançados. E não era para menos. Suas linhas harmoniosas casaram perfeitamente com o carro. Sua frente agressiva,
suas faixas esportivas, as charmosas travas de segurança do capô, exclusivas do modelo 72, seu interior ainda mais luxuoso e seu invejável motor, potente e veloz para a época, transformaram o Charger RT 72 em um carro único e sem rivais à altura, se tornando rapidamente objeto de desejo de muitos brasileiros. Você acompanhou como foi a chegada do Dodge Charger e do Dodge Charger RT ao Brasil, e todas as novidades trazidas nos clássicos modelos de 1971 e de 1972. Não perca no próximo vídeo o lançamento do Dodge Charger com uma nova frente totalmente remodelada e todo o sucesso alcançado pelo modelo durante a década de 70 e início dos anos 80, transformando o Dodge Charger em um dos maiores ícones da indústria automobilística nacional. O próximo vídeo está imperdível. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder o restante da trajetória do Dodge Charger. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Dodge Charger, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!